Boa noite a todos e todas e todes. Vamos começar o painel Geografias Negras, conceitos. Nesse momento quero fazer uma breve apresentação de quem eu sou também. Meu nome é Luane Bento dos Santos, sou professora aqui da UF de Campos, do curso de Ciências Sociais, e fui convidada pelo professor Edmilson Mota para participar desse evento. Fiquei muito feliz quando soube da organização do evento, que ia ter um evento de educação antirracista, e esse movimento mesmo de aquilombar, trazer tantas pessoas, né, pessoal de Minas, pessoal da UF de Angra, então, gente da Rural, então isso é um evento marcante, até porque aqui no nosso instituto não temos tantos eventos e cotidianamente, que nem nas universidades, na UF do Centro, né, na UF de Niterói, na UERJ do Maracanã, se a gente for fazer um comparativo. Então, promover um evento, ter tantas pessoas de tantos lugares, é uma felicidade. E para mim, que sou mais nova, tenho tão pouco tempo de UF, uma felicidade maior ainda. Então, agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, né, que agora é o último momento do evento, com esse painel. E também sentar para aprender, já que eu sou das ciências sociais, né, sou da antropologia, então também quero aprender, entender o que é a geografia negra, como nasce esse campo, né, o que ela tem a contribuir, como ela tem sido recebida dentro da geografia. Então, vou passar para os meus colegas se apresentarem. Oi, gente, boa noite a todos e todes. É, Meu nome é Diogo, né, eu sou professor de Geografia no Instituto de Educação de Angra dos Reis. Estou trabalhando lá desde 2016, já fui professor da educação básica por 8 anos em Goiânia. E a minha formação é toda em Geografia, né, fiz graduação, mestrado e doutorado na Geografia. E sempre, de alguma forma, assim, tentando trabalhar com o tema das relações étnico-raciais, tentando debater, discutir isso a partir da geografia e, ao mesmo tempo, também, né, militando no movimento negro. Né. É isso. Assim, atualmente, né, eu venho trabalhando com educação escolar quilombola. Eu acho que, enfim, nesse contexto, né, de Angra dos Reis, foi a forma como eu encontrei para não só estar junto, né, da luta social, mas contribuir com a luta em defesa dos territórios das comunidades quilombolas lá. Então, enfim, eu tenho trabalhado em alguns projetos de reorientação curricular para a educação escolar quilombola nas escolas lá da região. Tá? Então é isso. Boa noite. Mais uma vez, né, agradecendo, porque eu já agradeci antes, agradecendo o convite para estar aqui hoje com vocês e saudar aqui, né, os colegas Rita, Diogo, Luane, pessoas que eu já conheço há tanto tempo e que fazem parte da minha trajetória. E sinto te dizer, viu, Luane, você não está aqui para aprender, não, você está aqui para trocar, porque os nossos espaços são espaços de troca, né? Então a gente ensina e também aprende. Bom, então agradecer esse momento único de estar aqui na UF de Campos, de fazer parte desse evento, e eu acho que se tornou um hábito muito salutar pós-pandemia, se é que a pandemia terminou, né? Agradecer por estarmos aqui, né? Porque vivemos momentos muito difíceis. Então, eu acho que é sempre um agradecimento também de estarmos vivos e de estarmos aqui. Sendo ancestrais ou não, estamos por aqui. E saudar também as pessoas que permanecem até aqui com a gente. Bom, eu sou a Geni Ferreira Guimarães, sou uma mulher negra do subúrbio do Rio de Janeiro, filha do Quinha, que era como eu chamava carinhosamente meu pai, que o nome dele era José, e aí em casa, né, quer dizer, pelos amigos era Zequinha e pelos filhos era simplesmente o Quinha, e minha mãe Marlene, né, tem também irmãos, muitos sobrinhos, e hoje ainda estou no magistério, não sei por quanto tempo, porque pretendo sim me aposentar em breve, gente. Estou bem cansada dessa trajetória de luta, porque o tempo todo nos colocam que ai, é luta, é luta, é luta, mas assim, chega um momento que a gente cansa, né, da luta. Então, eu tenho 27 anos de magistério na educação básica e hoje trabalho no Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Sou credenciada em 2 programas de pós-graduação, o Prof. História, pela universidade também, o FRRJ, e pelo programa de pós-graduação em mestrado e doutorado em Geografia. Trabalho com geografias negras, assumidamente já há alguns anos, e o meu foco é discutir a dimensão racial do espaço, sendo que o recorte negro afirmativo, sempre, né? Muito grata. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, a saudar a todos e todas e todos aqui, à mesa, meus colegas, meus parceiros, Luane, né? Saudar aqui na figura do Edmilson, o programa de pós-graduação em Geografia, nosso parceiro. E agradecer muito, né, a presença, né, de todos aqui resistindo até essa hora. Resistência parece que foi a palavra de ordem hoje, né? Uma das. E agradecer o convite, né? É a segunda vez que eu estou, aliás, não é a segunda não, é a terceira. Primeira vez foi uma aula inaugural, né, quando eu e Edmilson nos encontramos, na época pela segunda vez, né? A gente tinha tido um encontro anterior. Em 2023 nós estivemos aqui para trabalhar com os territórios periféricos, Timo Bartol, eu, Flávia Martins, e hoje aqui para esse momento que para mim é um marco, né, na história da geografia em Campos, porque é uma cidade que eu conheço relativamente, né? Eu tenho origem aqui nesse território. O meu pai, eu sou filha do Celso, né, e da Abigail. Minha mãe, uma pernambaiana, como uma boa negra nordestina, a gente tem parente no Brasil inteiro espalhado, né, como vocês gostam de dizer. E meu pai é daqui, né, desse território, né, de Campos dos Goytacazes. Então, eu estar aqui é, de fato, sempre um momento de alegria, principalmente porque foi um espaço que a minha família pouco conheceu, pouco acessou. Hoje, mais recentemente, né, as novas gerações, mas isso não pertenceu ao passado dos meus avós nem dos meus pais, né? Então, estar aqui hoje, podendo compartilhar esse momento, essa reflexão com vocês, para mim é muito importante. Então, agradeço muito, né, essa oportunidade e principalmente por conta dos debates, né, que nos traz aqui. Eu sou Rita Montezuma, né, eu já falei que eu sou filha do Celso e da Abigail e mãe da Aymara, que é uma cientista social. Eu, na verdade, de todos aqui, eu acho que eu sou a mais outsider in, porque a minha graduação não foi na geografia, né? A minha trajetória ela não é linear, acho que eu também não sou. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela UERJ, o meu mestrado foi em Ecologia, aí sim o doutorado foi na Geografia. Eu concluí meu doutorado em 2005 e nunca mais saí. Eu acho que eu nunca mais saí desde quando eu ensaiei minha primeira tentativa, né, na Geografia, que foi em 97, quando eu pedi para conhecer o laboratório da professora Ana Luísa Coelho Neto, no Departamento de Geografia da UFRJ. E foi quando eu botei os meus pés na geografia e por ali fiquei, né? E aí, onde eu permaneço, mas sempre buscando diálogos também com outras áreas, porque eu sou inquieta em relação a isso e hoje até entendo o porquê, né, dessa inquietação, dessa necessidade de diálogos com os mais diferentes campos do conhecimento e saberes, né? E parte disso é também explicado pela minha trajetória dentro das geografias negras. Por conta, né, dessa minha formação multifacetada aí, o meu ingresso na geografia foi através da geografia física, que é o que eu me proponho hoje a debater um pouco sobre essa perspectiva da geografia física na perspectiva negra, né? Eu comecei estudando florestas, porque era a área, né, que mais me interessava, ecologia de florestas. E estudando ecologia de florestas, eu fui percebendo as marcas na paisagem das mãos humanas, e algumas dessas marcas eram nitidamente negras, né? E isso fez com que eu buscasse cada vez mais atuar dentro do campo da ecologia e da biogeografia. Eu sou professora dessas duas disciplinas. Mas a partir dessa perspectiva, né, de uma perspectiva extremamente dialógica, observando as paisagens, os ecossistemas, como sistemas racializados. Ecossistemas que são humanizados, mas essa humanização ela tem cor, né? Ela tem materialidades. E o meu desafio hoje tem sido esse, né? Através das florestas, eu fui parar nos quilombos.
E hoje eu sou uma pessoa que trabalha com o quilombo e no quilombo, justamente nessa perspectiva de compreender as suas formas de produzir o espaço, de estabelecer seus territórios e encontrar essas territorialidades. E a partir disso se soma a minha militância. Eu sou uma professora militante, né? Sou militante no movimento negro, dentro da Universidade Federal Fluminense. Eu sou engajada desde quando eu ingressei na universidade, desde 2012. E hoje eu participo de várias lutas dentro da universidade, principalmente dentro do campo das ações afirmativas, né? Eu sou uma das cofundadoras da AFID, que hoje é a Comissão Permanente de Ação Afirmativa, Diversidade e Equidade da UF. E é através dessa assessoria permanente, né, hoje vinculada à PROAS, que a gente vem lutando, né, para que a gente tenha bancas de identificação mais justas, para que a gente tenha cotas para funcionários, cota para discentes de graduação, de pós-graduação e cota para o ingresso dos professores, né? E não se resume nisso, resume em manter-se também um debate constante sobre o que é ser negro dentro da Universidade Federal Fluminense em busca exatamente de políticas públicas nesse sentido. Então, esse é um panorama geral, né, do que eu estou me apresentando aqui, e ao longo do debate a gente pode ir falando melhor. Já viram que tem bastante coisa aqui, né? Queria que cada um de vocês, né, de uma forma, se é possível dizer, breve, trouxesse um pouco do que seria, né, a geografia negra, né? Porque a gente também tem visto, principalmente com as ações afirmativas, a entrada de estudantes negros, né, que já temos aí, se a gente for pensar, a UERJ, 20 anos, né, depois com a federalização das ações afirmativas, 13 anos. Então, isso traz para dentro da universidade todo um debate, e um debate epistemológico, né, de cobrança de mudança curricular, de autorias negras. Dentro das ciências sociais, no campo que eu me insiro, que é a antropologia, a gente também tem discutido a produção teórica de antropólogos negros, tem, né, dentro da Associação Brasileira de Antropólogos. Então, eu queria saber como é que tem sido o debate da geografia negra, o que é geografia negra, como ela tem sido recebida, né, no campo da geografia, quem são essas pessoas, só são pessoas negras que fazem pesquisas com geografia negra, são as pessoas negras que estão tomando a frente e debatendo, olha, tem uma perspectiva negra para a geografia. Enfim, são 3 perguntas em uma, né? Bom, vou começar então. Bom, falando de geografias negras, nós podemos até usar no singular ou no plural, né? Eu costumo dizer que no singular é quando eu estou desenvolvendo algo a partir da geni, pensando ali, lendo e formulando e criando algo, digamos, epistemológico, metodológico, metódico. E geografias negras no plural, quando é isso aqui, quando nós estamos nesse encontro, né? Então, é ao mesmo tempo um processo individual e coletivo, né? E isso é indissociável. E também gostaria de dizer até de uma maneira bem, talvez, didática, né? É isso aqui, é esse espaço aqui. É ocuparmos espaços que antes, na geografia, era impossível de ter, né, 1, 2, 3, 4 pessoas negras juntas, né? E brindadas, né, com esse arranjo, que eu não sei, Edmilson, de quem foi a ideia, mas desde que eu cheguei que eu estou hipnotizada, né? Então, parabéns. E muito grata por colocar aqui, né, o Gunhê aqui do nosso lado, porque desde que eu cheguei que eu estou hipnotizada por esse arranjo, né? Não é muito comum em eventos termos espadas de São Jorge, né, na mesa e com tanta beleza, né? E elas são belas. Então, é isso que significa um espaço ocupado por geógrafos negros, né? Termos muitas cores e muitas cores também, porque cada um aqui tem uma tonalidade de pele, um tipo de cabelo, e assim são as produções das geografias negras. Não são homogêneas. Cada geógrafo, cada geógrafa negra, cada geógrafo negro vai estar fazendo um recorte,
vai ter a sua própria trajetória e vai estar apresentando uma forma de pensar o mundo, uma forma de viver esse mundo, de vivenciar esse mundo, que, como eu mencionei, ela é individual, mas ela é, ao mesmo tempo, coletiva, né? E quero muito agradecer, né, o painel anterior, que eu me senti tão contemplada que eu falei assim, ai, gente, depois não precisa nem ter o meu painel, porque se eles já falaram tudo, né? Então, é pensar nisso, que não existe homogeneidade, né? Não somos outros na academia, somos nós na academia. Então, nós partimos das nossas próprias concepções de ciência, de conceitos, de categorias, né? E partimos do que nos faz sentido, estudar, que é o fazer geográfico, do que nos faz sentido pesquisar em geografia. Não existe neutralidade, então nós não estamos fora das nossas pesquisas, porque estamos falando de nós, mas também não somos objeto, né? O que é objeto das nossas pesquisas são as questões sociais negras, né? E que, para nós, é de maneira afirmativa, porque Fernando mencionou antes, né? Nós não somos só dor, então, por não sermos só dor, precisamos falar das nossas conquistas, dos nossos ganhos, dos nossos avanços, né? E como disse Paulinha antes também, da nossa ancestralidade, né? Seja uma ancestralidade viva ainda aqui, ou seja uma ancestralidade, né, do invisível, mas que de qualquer forma está aqui, né? Então é isso que pesquisamos quando falamos de geografias negras, é falarmos dos espaços, mas desse espaço que contempla o visível, que contempla o invisível, de uma espacialidade que faz sentido, tá? E quando falamos de geografias negras, se é o que faz sentido para geógrafos, geógrafos negros, as geografias negras só pode ser produzida por pessoas negras, né? Agora, significa que nós não dialogamos com brancos? Sim. Talvez a gente não tenha diálogo com a branquitude, porque não temos paciência para isso, né? E não temos tempo para isso, e nem mais energia, né? Então, com a branquitude, não, mas com brancos, sim, né? Agora, talvez brancos não façam geografias negras, eles podem dialogar com as geografias negras, trazer, né, as geografias negras e geógrafos negros como referências, como citações, em diálogos, até mesmo reverenciar as geografias negras, mas não necessariamente fazem geografias negras, né? Então, assim, de uma forma muito ampla, né, eu trouxe aqui o que para a gente significa geografias negras. Contudo, eu ainda queria acrescentar mais um pouquinho, tem tempo? Que a minha proposta era também aqui, né, nesse momento inicial, falar um pouquinho da trajetória dessas geografias negras. Nós pleiteamos, nós reivindicamos que geografias negras não é algo recente. Então, assim, não começou ontem, nem anteontem, nem mesmo há 10 anos atrás, como é o recorte que eu quero fazer, né? Nós reivindicamos geografias negras feitas, inclusive, por não geógrafos, né? Feito por pessoas que vieram muito antes de nós e que abriram muitos caminhos e que também pensaram o espaço, que também pensaram a vida, né, nessa superfície da Terra, as relações, os impedimentos, as interdições, mas também as conquistas, e muitas foram as conquistas. Então, a gente reivindica, obviamente, geografias negras desde antes, digamos, 1960, 1970, 80, 90, anos 2000, tá? Mas eu gostaria de fazer um pequeno recorte nos últimos 10 anos, porque, assumidamente, quando eu menciono, até na minha fala anterior, né, assumidamente, chancelando, eu faço geografias negras, isso sim é um pouco mais recente, tá? Porque, sim, discutíamos questões raciais, discutíamos questões afirmativas, já desde sempre. Agora, não só a partir de um movimento negro unificado, mas, inclusive, do negro em movimento, e esse movimento desde a África. Tá? Aí a palavra de ordem é resistência, né? Resistindo desde a África. Agora, digamos que nos últimos 10 anos é que a gente consegue começar a se afirmar também enquanto um campo, né, com um nome e sobrenome, geografias negras. Tá? E esse movimento dos últimos 10 anos, eu gostaria de aqui trazer como um início de pensar a ciência
enquanto um campo geográfico negro a partir das mulheres negras, tá? E aí eu faço esse recorte também de gênero, né? Digamos que hoje estamos em 2025, pensar 2015, tá? Em 2015 estava sendo criado nos Estados Unidos a rede de geógrafos negros, né, por Latoya Ives. Só que em 2015 estava sendo criado essa rede, mas ela não é criada do nada. Então vamos colocar aí que 10 anos antes, né, já tinha muita gente pensando geografias negras e geografias de maneira afirmativa. Então nós temos registros de livros publicados em 2004, em 2005, em 2006, cujo título era Geografias Negras, né? Agora, eles não foram traduzidos para o Brasil, foram publicados em outros lugares, em outros países, né? Principalmente Estados Unidos, digamos Inglaterra, né? Mas aí, mais uma vez, eu quero chamar a atenção que tem uma pessoa aqui na plateia que em 2009 já organizou um evento com o título de Geografias Negras. Ela mesma não assume isso, né, Paula Regina? Tá? Em 2009, ela estava organizando lá com um grupo de estudantes na Universidade Federal da Bahia, um evento que o título era Geografias Negras. Então, assim, em 2009, né? Então, esses elementos, essas informações, elas vão sendo perdidas ao longo do tempo, tá? Então, quando chega em 2015, eu muito revoltada com tudo isso, escrevendo uma tese, sendo interditada de todas as maneiras para não escrever a tese, finalizo minha tese e penso, pronto, agora eu tenho DRA na frente do meu nome, né? Então, a partir de agora, o que eu faço são geografias negras. E aí, desde então, eu não paro de fazer essas pesquisas e esses resgates, né, de eventos de pessoas que já pesquisaram antes de mim, de momentos onde geografias negras apareceram. Tá? E aí nós temos um número gigante de mulheres, que o meu recorte aqui nesse painel é o feminino negro. Desculpa, Diogo, ser nosso parceirão. Mas, assim, quero falar de uma Catherine McTrick, que desde Canadá, né, e desde 2004, 2005, 2006, vem publicando com o título de Geografias Negras, com a própria Latoya Ive desde 2015, 2016, né, que é inclusive quando eu a conheço, e a partir de 2017 eu passo a fazer parte também do grupo de geógrafos negros dos Estados Unidos, né? E aí depois, quando chega o quê? Em 2018, Diogo, poxa, vamos fazer aqui no Brasil? Vamos fazer. E aí a BPN, completando 10 anos de COPEN, do Congresso de Pesquisadores Negros e Negras, nunca tinha tido uma mesa, uma sessão temática, uma publicação especial com geografias negras, quer dizer, pesquisadores e pesquisadoras negros, contanto que a geografia não chegasse lá, né? E aí nós resolvemos e montamos isso, tá? Esse espaço, e é nesse espaço que a gente se encontra. É nesse espaço que a gente pensa, nossa, tem geógrafos negros pelo Brasil inteiro fazendo a mesma coisa, ou coisas muito próximas e muito similares, mas a gente não se conhece. Como foi aqui só em Campos, no Erage, que eu venho conhecer Edmilson, né? E que já está na estrada há tanto tempo, e eu na estrada há tanto tempo. Então, em 2018, nós resolvemos montar a rede, também aqui no Brasil, né, de geógrafos e geógrafas negras. Tá? Eu acho que dentro do campo, finalizando, então estou chegando em 2025, dentro do campo hoje, que a gente chama de geografias negras, ainda existem muitos geógrafos e geógrafas que fazem geografias negras e que, diante de tantas imposições, de tantas, digamos, violências acadêmicas, de tantos epistemicídios, mesmo que façam geografias negras, ainda possuem um certo receio, né? Aí vão utilizar várias outras nomenclaturas, né, para geografias negras, mas, no final das contas, estão fazendo também geografias negras. Tá? O que eu não estou querendo dizer aqui é que alguém que faz geografias antirracista, então estaria fazendo geografia negra? Não necessariamente, depende do recorte. Né? Alguém que está fazendo geografia das relações étnico-raciais ou raciais, também depende do recorte. Tá? Agora, geografias negras, ela é sempre antirracista. Ela é sempre racial. Né? E a discussão de racialidade, no caso, é dentro de um recorte raça-cor negro, e negro socialmente de maneira afirmativa. Aí chega em 2025, aqui na Erage, né? Gente, que lindeza de evento. Né? E que, nessa trajetória desses últimos 10 anos, eu citei 2 estadunidenses, mas a gente
também tem um diálogo muito forte, por exemplo, com as geógrafas negras britânicas, por exemplo, da Inglaterra, né? É muito citado, né, para discursos de cultura, de questão racial, a partir de Stuart Hall, mas, em paralelo a ele, geógrafas negras pesquisando há 10, 15, 20 anos. Né? É o caso de Caroline Bressey, é o caso, né, da Patrícia Noxolo. E aí a gente chega aqui no Brasil, como eu já citei, a Paula, né? Ainda antes até de uma graduação, já falando em geografias negras, né? Aí chego eu com força total também discutindo geografias negras, aí soma isso tudo a Rita, e hoje a gente tem nada mais nada menos do que uma rede de geógrafos e geógrafas negras com mais de 300 geógrafos, e não são todos que estão nessa rede. E é esse o panorama que a gente chega em 2025. Tá? Aí queria fechar por aqui. Gente, ainda bem que eu não organizei nada, né? É bom que fica solto aqui. Mas, enfim, eu comecei aqui, né? Eu já fui logo me apresentando e não saudei. Eu quero muito agradecer o convite para estar aqui nesse momento, né, no Erage. O Edmilson, a comissão organizadora, né, a UF, né, os professores, os técnicos. Enfim, é magnífico estar aqui nessa conexão interior-interior, né? A gente tem esse problema na UF, os interiores, né, os campos do interior, os campos avançados, eles ficam um pouquinho jogados, assim, quando a gente pensa em administração, a realização de atividades, e aqui é um contato periferia-periferia, né? Eu acho importantíssimo isso. O processo de construção de conhecimento, realização de eventos, de trocas, né, entre as pessoas. Também quero saudar a galera de Angra que veio, né? Veio aí, ó. Uhul, Angra, veio no ônibus, né, o banco duro. Quero, né? Mas todo mundo chegou cansado, mas chegou aqui. Quero também, assim, aproveitar para agradecer, né? Que, pô, todos os estudantes que estão aqui são meus, né, jovens mestres. Assim, eu aprendo muito com eles na UF, né, nos coletivos que a gente participa lá, o pré-vestibular social, o JACA, né, o Fogão. Então, enfim, a galera que está lá para construir a universidade. E, assim, todo dia, eu quero deixar isso aqui registrado, tá até filmando, né? Todo dia eu aprendo muito com vocês, galera. É de coração mesmo. Saudar aqui as minhas irmãs aqui da mesa, né? A Luane, na verdade, ela é mais que a minha irmã, ela é minha comadre, tá? Mas a Rita e a Geni são parceironas aqui de conversas há tempos, né? E os colegas, os dois colegas que chegaram agora no departamento, o Gabriel e a Paulinha também, que a gente já tem causado rebuliço lá na UF, né? Obrigado por estarem, né, chegando lá junto na construção da geografia em Angra. Bem, gente, a Geni já falou assim, muitas coisas, né, que eu havia pensado. Então, enfim, vou tentar entrar assim, jogar com ela mesmo, né? Jogar no sentido da capoeira mesmo, fazer uma geografia, um jogo aqui, para a gente tentar ir amarrando os pontos aqui desse jogo. A primeira vez que eu ouvi falar, né, assim, geografias negras foi do inglês também. A Geni, eu me lembro que eu fui fazer um sanduíche em 2012, se eu não me engano. E aí, quando eu cheguei lá, uma amiga de Porto Rico, ela foi, cara, você conhece essa autora? Catherine McTrick? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Ela foi, jogou na minha mão o Demonic Grounds, que é o título da obra dela, né? E eu li, eu falei, caramba, né? Que loucura. Enfim, aí lá conheci mais outros autores, né, e autoras também que estavam, enfim, construindo essa perspectiva e esse campo. E aí eu me lembro quando eu cheguei, eu conheci a Geni. Aí eu falei, Geni, nossa, você conhece? Ela, eu conheço. A gente virou super amigo porque a gente ficou trocando muito isso, né? Era algo assim muito fora dos debates, dentro dos departamentos de geografia. Então eu encontrei uma parceira para a gente discutir, né? A gente ficou anos, né? Enfim, ruminando, debatendo, discutindo isso, inclusive anos antes de 2018, quando a gente realiza aquela atividade. Mas assim, o que é interessante de ter encontrado isso nos gringos, né? E também agora para descolonizar. Quando eu chego no Brasil, também eu vou atrás e falo, mas espera aí, né? A gente não é possível, né? Que isso não existia no Brasil. E aí dentro da academia, assim, a gente já tinha uma série de pessoas que estavam, né, dialogando direta e indiretamente com as geografias negras.
já tinha assim, um debate acumulado muito grande sobre a geografia das relações étnico-raciais. O Andrelino, né, uma grande referência para a gente, já na década de 90, ele com um diálogo trazido de dentro do movimento negro para a geografia, já estava fazendo uma discussão sobre essas espacialidades quilombolas dentro do mundo urbano, né, ou do quilombo dentro do mundo urbano, e ele já, enfim, apresentava essas outras formas de produção do espaço a partir da população negra. O Renato, né, o professor Renato Emerson também já estava fazendo esse debate da geografia das relações étnico-raciais. O professor Alex Hatz também, né, em diálogo com algumas pessoas do movimento negro, especificamente nos anos 2000, o debate que ele estava fazendo ali com a Beatriz Nascimento, que em si, na proposta de Quilombo, né, ela tinha uma série de insights, né, geográficos, se eu posso dizer dessa forma, né, e de alguma forma também, se eu posso qualificar, né, esses insights dela como geografias negras. O professor Rafael Sanzio também, né, ele já nos anos 90, final dos anos 90, ele falava em geografia afro-brasileiras para falar dos quilombos no Brasil, nos territórios quilombolas. Então, enfim, já existia todo um debate. Ah, sim, além disso, a professora Leomar Vazoller, que ela foi orientando da professora Yolanda, e ela foi a primeira pessoa, lá no começo dos anos 2000, que eu vi trabalhar as categorias geográficas, dialogando com o ensino para as relações étnico-raciais. Isso, acho que, se eu não me engano, um texto de 2001. Eu não sei onde está mais a professora Leomar. Ela chegou aí em Goiânia, né, nos eventos que a gente organizou, porque eu acho que era a única pessoa que estava fazendo esse debate, né, que articulava a geografia, o ensino de geografia e as relações étnico-raciais. Então, enfim, eu percebi que havia um diálogo não dialogado, né, entre o nosso contexto e o contexto dos Estados Unidos, né? Lá, enfim, a Geni já contextualizou, é muito grande lá o debate que eles fazem. Eles conseguiram criar uma espécie de grupo de trabalho dentro da Associação Nacional de Geógrafos, né? Inclusive, eles pegam muita grana para fazer atividades, muito mais do que a gente, né? Outra realidade. Mas, enfim, o que eu percebi que, enfim, havia uma tradição, né, dentro da geografia, desde o final dos anos 90, que estava tentando mobilizar uma geografia a partir da experiência negra, né? A partir das formas de ser e estar negras no mundo, né? As formas negras de, enfim, pensar a natureza, a realidade e coisas do tipo, né? E é nesse sentido assim, que eu concordo muito com a Geni, que as geografias negras, elas existem muito antes, né, desse momento atual, quando ela chega na academia. A chegada das geografias negras na academia é algo muito recente e é só uma pontinha dentro de um oceano, né? Porque, enfim, desde a chegada da população negra nas Américas, escravizados ou não, né, eles já criaram formas distintivas e relacionais de produção do espaço. Formas de ler essa natureza que era quase que incompreensível nesse processo violento que foi a transplantação deles de África para cá. Formas de não só interpretar a ecologia que estava circundando eles, né, mas se relacionar com essa ecologia, né. Para além disso, né, formas de lidar com o mundo colonial, os territórios quilombolas, as formas de produção, né, de habitação no espaço urbano, os ungus, né, os mucambos e outras formas de produção do espaço urbano. As irmandades, né, produziram também locais de contraposição e de produção de humanidade para as populações negras, né? As organizações, vamos dizer, civis da população negra, Frente Negra Brasileira, Movimento Negro Unificado, as próprias irmandades também, se a gente for considerar dessa forma, os movimentos de trabalhadores, os ciclos operários que surgiram no final do século XIX, no pós-abolição, na Bahia, no Rio de Janeiro, em vários outros lugares. Ou seja, né, desde que essa população negra africana ela chegou no Brasil, ela produziu formas de geografia, produziu uma geografia negra, ou seja lá como a gente queira qualificá-la, uma geografia afro-brasileira, uma geografia negro-africana. Então, enfim, é muito recente, né, essa chegada das geografias negras na universidade. Eu acho que isso tem que ficar muito bem delimitado para não achar que a geografia, a academia, né,
as universidades chegam, né, para trazer algo novo. Não, isso não é novo. O que a gente está fazendo é só reatualizando essas outras formas, né, de movimento, de agência, de produção dos saberes e de, enfim, resistência, recusa, de retaliação, que a população negra já vem experimentando desde quando chegou aqui no Brasil. Mas assim, eu queria só fazer talvez um parêntese, um adendo, né? Essa relação talvez ambígua que as geografias negras têm ou teve ou pode ter com a universidade. A gente sabe que a universidade sempre foi uma instituição violenta na relação que ela estabelece com a população negra, né? As instituições de produção de conhecimento no Brasil, inclusive a universidade, elas se fundaram tendo a população negra como objeto. Não só isso, né? Ela foi que grande parte dos estereótipos sobre a população negra, a ciência, a universidade, ela não só produziu, mas ajudou a difundir, né? De inferioridade, de preguiçoso, enfim, de improdutivo, todos esses estereótipos que foram debatidos aqui durante o dia, né? Eu acho que a universidade teve um papel muito forte na produção desses estereótipos. Então, talvez assim, um alerta que fique para a gente, né, é que a universidade, essa máquina de captura, né, ela não recapture as geografias negras, né? Como é que a gente ainda, nos relacionando com a geografia negra, produzindo discursos a partir das geografias negras, agindo a partir das geografias negras, a gente ainda deixe permanecer esse código rebelde, né? Esses processos de escape, de recusa, de retaliação, de resistência, né, que está dentro dessa forma de ser e estar no mundo, né? Como é que a gente vai fazer, como é que a gente não vai domestificar as geografias negras dentro dessa instituição, universidade, e deixar com que ela permaneça ainda uma forma radical de se relacionar com esse mundo colonial, violento e tenebroso, que é o que a gente chama de Brasil. Então, enfim, eu acho que nesse momento, né, novos sujeitos, né, corpos negros entram na universidade. Eu acho que isso tem acontecido nas várias disciplinas, né? A antropologia é um caso, né, específico, tem o coletivo, né, a rede de antropólogos negros, os historiadores, nós da geografia, mas eu acredito que, conversando com o pessoal da filosofia, eu acho que tem havido esse movimento, né? Mas é isso, como é que a gente não vai deixar que isso se torne talvez mais um campo estagnado dentro da universidade, que fique envolto nas burocracias, nas métricas universitárias, nessa produção, né, ad infinito, que não tem ressonância nenhuma no mundo real, né? Então, enfim, fechando, assim, para a gente talvez depois entrar numa conversa mais profunda, né? Como que a gente pode coletivamente ainda agenciar as geografias negras para que ela venha justamente para desconstruir, para derrubar esse mundo antinegro, né, no qual a gente vive, né? Se por acaso também, né, talvez também, como é que a gente vai agenciar a geografia negra para acabar até mesmo com a geografia, que é uma disciplina extremamente colonial, racista, que foi fundada a partir dos discursos discurso de hierarquização e de violência sobre esses povos, nesses grupos não brancos. Então, enfim, é uma provocação também, né, que eu acho que a Luane já mandou parar, a gente vai dialogar mais. Eu acho que é só complementaria, né? Eu acho que Geni e Diogo colocaram bem esse panorama geral, mas eu queria complementar com essa questão quando você pergunta sobre como tem sido recebida, né? Que vai ao encontro do que Diogo traz aqui. É interessante que quando, né, o processo começa a ganhar, né, terreno, né, digamos assim, a Geni mencionou aqui uma grande rede de comunicação, que ela hoje está quase chegando a 400 pessoas, né? Mas, de fato, a gente tem uma rede que diz o seguinte: nós somos quase 400 pessoas de negros e negras insatisfeitos com a condição de produção acadêmica que nós temos aqui no Brasil, porque a gente está falando de uma rede brasileira, né? E isso tem uma relação muito grande com esse engessamento que ainda é a universidade, do qual nós tratamos aqui hoje o dia inteiro, né? Como que a academia recebeu, né? Vamos por etapas, então, né? Vamos trabalhar as escalas, que é algo que a gente consegue fazer muito bem. Quando a gente pensa, né, como isso rebate nos geógrafos em formação ou formado, isso acende uma grande energia entre nós, porque essa insatisfação ela sempre existiu. Quantos de nós
tinha o desejo, a curiosidade de estudar nossos processos, nossas questões, nossos territórios, nossos referenciais, e foi obrigado a direcionar as nossas investigações para um campo que não era nosso, que não nos dizia respeito. Que a gente se sentia violentado, inclusive com os métodos e com os procedimentos que nos eram impostos, né? Isso ainda existe. Mas na medida em que, né, as geografias negras ou as epistemologias negras, para a gente alargar mais esse debate, porque incorpora a antropologia, até talvez anterior a nós, né, e dentre outras áreas, começa a haver esse desejo de reivindicar esse lugar de pesquisador. Esse olhar sobre aquilo que está represado por séculos nessa leitura. Então, eu percebo claramente que entre nós, né, houve um processo catalisador, eu diria, né, que isso vem se expandindo, vem atraindo, e essa juventude que ela entra principalmente pelos processos de ações afirmativas, ela começa a se encantar com a possibilidade de. Isso não significa que realize ainda. Por quê? Aí é a outra escala desse debate. Né? Nos nossos departamentos, os nossos programas não necessariamente recebem essas epistemologias com bons olhos. Essas epistemologias, elas ainda são negadas e colocadas sob suspeição. Então, quando dentro desse movimento nós buscamos institucionalizar o campo disciplinar, o que a gente ouviu, teve um primeiro movimento no Copene com vocês. Em 2018, nós levamos esse movimento para o Encontro Nacional, né, o ENAMPEG, né, o Encontro Nacional de Pesquisadores e Pós-Graduação em Geografia. E foi um movimento que a gente passou a semana inteira articulando, escrevendo, preparando a carta, e na hora de fazer o manifesto, metade da plateia estranhava. Ainda houve quem perguntasse para a gente, tem certeza que precisa disso? Isso a gente está falando de 2018. Né? Com isso, a gente saiu dali, né, com toda uma energia de luta. Né? Então, fomos para os nossos departamentos, né, fomos para os nossos programas, tentando trazer essa consolidação. Esse processo, gente, ele demorou até 2023, porque em 2021, em plena pandemia, quando tem o ENAMPEG seguinte, nós discutimos e pleiteávamos a presença das geografias negras dentro de um corpo, né, de pesquisadores dentro das geografias. E isso era meio que cozinhado, né? Ficava aqui naquele banho-maria, até que em 2023, pela primeira vez, no Encontro Nacional de Pós-Graduação em Geografia do Brasil, a gente teve uma mesa de geografias negras e um GT aceito de geografias negras. E ali talvez tenha aparecido um panorama de como, né, os mestrandos e os doutorandos estavam se inserindo dentro desse debate, porque foi algo bastante diversificado, né, uma amplitude de trabalhos, de riquezas epistêmicas, que nos colocou, inclusive, assim, caramba, né, olha quanta fertilidade tem nesse solo, o quanto que a gente pode ainda avançar. Então, sobre esse ponto de vista, eu acredito que a gente vem ampliando. Mas isso não é ampliado de uma forma homogênea. Né? A gente falou aqui de antropologia, a gente falou aqui da história, a gente falou da geografia, mas eu digo para vocês, eu não conheço movimento nem de ecólogos, nem de biólogos negros no Brasil. Eu conheço fora do Brasil. Né? Mas dentro do Brasil, a gente não tem essa discussão. E esses grupos vêm buscando nos encontrar, participar dos nossos momentos, né, de debate, de reflexão, justamente perguntando assim, é possível fazer, de fato, uma ciência enegrecida? Né? Uma ciência que ela saia dessa centralidade europeia, porque a nossa ciência ela é essa, as nossas universidades elas são exatamente isso. Não sei se vocês sabem, mas a universidade brasileira ela foi planejada, aliás, a convite do governo brasileiro, por acadêmicos franceses. Então, ela já de origem, ela já é uma negação daquilo que nós estamos fazendo aqui, estamos nos propondo a fazer. Quando eu trago essa história para a gente entender, é para ver o quanto que esses pilares ainda precisam ser derrubados e lapidados. Porque essas resistências, elas existem. Nesse caso, uma resistência racista, né? Para trazer o debate durante o período que nós estivemos aqui. E quando a gente vai aos nossos programas e diz o seguinte, precisamos trazer essas epistemologias para dentro do programa, nós chegamos a solicitar, né, nós encaminhamos carta a todos os programas pedindo
que fosse levado o debate, que levantasse quantos pesquisadores e pesquisadoras negras existiam nos programas. Pouquíssimos programas deram essa resposta. O que para nós é um indicativo de que o quanto que ainda há uma resistência, apesar de toda a fertilidade do campo. Então, hoje, eu, como uma geógrafa que vem do campo da geografia física, né, e do grupo de geografia física crítica, eu numeraria 5 geógrafos físicos que hoje estejam trabalhando conosco dentro das geografias negras. Quem? Eu, Lindenberg, quem mais? Né? Na cartografia, Rafael Sanzio, que é um referencial, mas vejam vocês a dificuldade para mostrar, né, que a capilaridade desse debate, dessa ideia, ela não atinge sequer a geografia como um todo. Então, imagina isso, né, em termos de aceitação e incorporação desses debates dentro das nossas estruturas, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação. E detalhe, para que a gente possa falar de geografias negras em cada uma das nossas unidades, a gente tem que falar da agência negra. Geni colocou muito bem. Quem é branco, ele pode dialogar com as geografias negras, mas quem faz geografias negras é que tem a agência desse corpo, desse olhar, dessas lentes. Quantos docentes negros nós temos hoje nos nossos cursos de graduação e pós-graduação? Então, discutir a incorporação dessas epistemologias sem discutir a estrutura da universidade fica difícil, né? Então, só para trazer esse panorama geral. Deixa eu só acrescentar uma coisinha muito rápida. Complementando o Diogo e Rita, quando o Diogo menciona, né, a gente começa a se ligar nesse movimento de geografias negras a partir, né, lá dos gringos. Adoro quando o Diogo fala isso, né? Mas, por exemplo, em 1989, teve um congresso na Inglaterra de geografia do racismo, né? Quantos congressos de geografia do racismo nós já tivemos no Brasil? Então, assim, para a gente poder, de fato, adentrar numa geografia do antirracismo, primeiro é necessário reconhecer que tem o racismo, né? Então, por exemplo, em 1989 tem o congresso lá de geografia do racismo, tá? Aí 10 anos depois vem Caroline Bresser dizendo, tá, mas eu não quero mais pensar numa geografia do racismo, né? Eu quero pensar numa geografia que não seja a do racismo. E aí vem com uma outra proposta, tá? Então, quer dizer, até hoje, eu não sei se a geografia, ela já, de fato, se assumiu uma ciência racista. Então, a gente vive dizendo e publicando e produzindo e pesquisando um antirracismo, né, nesse vácuo aí de não nos aceitarem, porque não assumem que existe o racismo. Então, como é que a gente vai fazer uma leitura de um antirracismo se não existe o racismo? Eu acho que o primeiro passo é a geografia, de fato, assumir que ela é racista, né, que ela bebeu lá na base, né, das teorias racistas do final do século XIX, né, do século XX, e simplesmente nadou, né, no racismo brasileiro. Tá? Então, por isso que talvez eles tenham chegado a esse clique um pouco antes da gente, porque tinham todo um diálogo de anunciar que a geografia era racista nesses países, o que até hoje não foi feito na nossa geografia, né? Era isso que eu queria acrescentar. Perfeito, Geni. A gente esperou tanto, né? Esperou todo mundo falar. O que é mais um tempinho, né, de fala, perfeito. E acho que quando a Rita fecha, também como a gente vai trazer as nossas epistemologias negras, indígenas, né, daqueles que são vistos como racializados, sendo que pessoas brancas também são racializadas, apesar de não saberem. Como a gente vai trazer se num departamento, às vezes, só tem uma única professora negra, um único professor negro, tem um concurso com cotas, não corresponde nem 20% das vagas, então fica difícil. Se ainda é uma luta para incorporar na ementa obrigatória um autor negro, então fica difícil a gente pensar também como o estudante vai ter acesso, vai pensar a partir de uma geografia negra, de uma antropologia negra, né, de uma historiografia a partir de uma perspectiva negra. O professor Henrique Cunha Júnior vai vir aqui falando, ele fala sempre de afroetnomatemática, que é pensar as engenharias, a arquitetura, a matemática a partir
né, de André Rebouça, a partir de negros que produziram conhecimento matemático, conhecimento científico. Mas como a gente vai fazer isso se a gente ainda está no momento em que é uma luta para tornar obrigatória uma antropologia das relações raciais, uma sociologia das relações raciais, uma história e educação das relações raciais, né, que fica à mercê dos departamentos, dos cursos, apesar de termos 22 anos da Lei 10.639. Então, também essa é uma barreira para a gente, né, pensar, porque essa é a ação afirmativa, que é a permanência intelectual. A gente enfrenta a questão econômica da ação afirmativa com a reserva, mas a permanência intelectual ela continua não sendo. A gente não teve esse direito ainda, porque a gente não vê a nossa história, a gente não vê o nosso protagonismo. À medida que a Lei 10.639 e a 11.645 elas não são de fato efetivadas no currículo, né? Então acho que a gente tem muita luta, né? Mas que bom que vocês estão aqui ouvindo, né? Aprendendo. Eu estou aqui para aprender, não estou nada para trocar, não. E eu só queria falar um pouquinho sobre a questão da ancestralidade, é que todos nós somos ancestrais, né? Porque a gente está vindo antes de alguém, né? Depois de alguém, enfim, antes de alguém. Tem alguém que vai vir depois da gente. Então, o conceito não necessariamente é só para quem já foi, né? Você já é ancestral de alguém. Que às vezes a gente fala assim, né? Toma um susto, liga logo a não estar mais aqui fisicamente. Mas eu já sou ancestral da minha filha, dos meus sobrinhos, dos meus primos. Queria saber se tem perguntas, 3 perguntas no máximo. Quem tem pergunta? Você. Boa noite. Primeiro é um privilégio estar aqui podendo falar com autoras e autores que eu tive a oportunidade de ler na graduação, né? Então é algo gratificante. E eu sou do grupo de pesquisa do professor Gabriel Siqueira, do NETEM, Núcleo de Ensino em Territorialidades Negras, o antigo NEGRAN, ao qual o próprio professor Diogo e o próprio Gabriel Fortunato também fez parte, e eu tive a honra de fazer parte do finalzinho dele na UERJ-FFP. E a minha pergunta é mais sobre como superar alguns paradigmas que enfrentamos dentro do currículo prescrito, mas não somente do currículo prescrito, mas também do currículo praticado dentro da universidade, e seguindo todas as pautas das suas heteronormatividades, etc. Dentro da UERJ-FFP, por exemplo, a partir da minha monografia e agora a minha dissertação, fiz um levantamento sobre a disciplina eletiva de Sociedade, Espaço e Etnia, ao qual é um memorial do professor Andrelino Campos, que fez parte da UFRJ e foi professor adjunto do corpo docente da UERJ-FFP, e eu tive a honra e o privilégio de poder fazer parte das últimas disciplinas que ele pôde ministrar, de HPG, de História do Pensamento Geográfico. E dentro da sua disciplina ele trouxe, né, muito da sua dissertação, né, do Quilombo à Favela, e principalmente, posteriormente, eu consegui ter o contato com a disciplina de Sociedade, Espaço e Etnia, que é a pioneira dentro da temática étnico-racial, como uma disciplina eletiva que compõe um currículo prescrito, a partir de uma leitura urbana, né, principalmente, né, ao qual o professor Andrelino Campos ele teve sua sacada genial, né, de fazer essas ligações e fazer com que se ressignificasse alguns autores eurocentrados, né, e pudesse, assim, de certa forma, anos antes da efetivação em 2006.2, né, do currículo da UERJ-FFP, e 3 anos logo após a Lei 10.639, fazer com que essa leitura ela pudesse estar engendrada da temática étnico-racial. Então, alguns desses dilemas são enfrentados hoje, mas no caso no sentido propriamente dito da neoliberalização do ensino, né, de como cada vez nos tornamos mais reféns da lógica do trabalho, da lógica da produtividade, de um currículo cada vez mais curto e incisivo para que nos inserçamos dentro da lógica da
prática docente, mas não da praxis docente, de uma lógica em que somos esgotados do nosso pensamento e no sentido de perder o que há de melhor dentro da própria temática étnico-racial e das políticas antirracistas, que é a coletividade, a possibilidade de estarmos aqui em um ambiente de diálogo. E, nesse sentido, gostaria de fazer uma pergunta de como superar esses dilemas, não somente em entender como essas obrigatoriedades não são uma forma de superação em si, porque acabamos dialogando entre si o tempo todo, e é o que estamos fazendo agora, mas também como essa obrigatoriedade faz com que o pensamento curricular ele se estenda ao longo do currículo, e não de forma pontual, e sim de uma forma contínua entre os professores, e que possa haver uma continuidade temática também, da temática étnico-racial dentro do currículo. Muito grato. Uma boa noite. Boa noite de novo, gente. Em 2009 a gente faz Semana de Geografia Negra, né? Sem ter noção do que a gente estava fazendo da vida, na verdade, Virginia, também não. A gente só queria dizer que a geografia era negra, que a gente estava ali, que a gente ia causar. Então a gente fez a Semana de Geografia Negra com minha tia, né, que era do CEAL na época, né, professora da UNEB, e outros amigos, professores da universidade, que não era nenhum da geografia, e alguns professores da geografia da UFBA, 2 ou 3, que entraram na programação porque saíram na nossa defesa, porque os pós-doutores desceram dos seus gabinetes para dizer que a geografia não era negra nem branca. Aí falou, agora lascou, como tomei de branco, né, a gente vai para cima. Todo mundo aqui foi formado pela Instituto Cultural Steve Biko, né, em Salvador. Então a gente vai todo mundo, né, enfrentar quem tem que ser enfrentado naquele momento. E foi muito bacana, a gente fez 4 anos, enfim. Mas em 2009 eu conheci o Alex Hatz, né? E aí eu fui apresentada formalmente, né, a um campo da geografia que trabalhava geografia e relações étnico-raciais com o livro Eu Sou Atlântica, da Beatriz Nascimento, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E depois a Geni, eu sei que não foi muito interessante, mas cai, né, como um furacão na UFBA e fala, tem geografia negra. Aí a gente ficou feliz, né? A gente falou, a gente não está tão doido assim, né? Então, assim, a Geni, né, o Alex foram 2 grandes portais assim, para muitos estudantes dentro da Universidade Federal da Bahia, né, por apresentarem para a gente essa perspectiva acadêmica dentro da geografia negra, né? E a minha pergunta aí, né, eu queria dar um repasse, que fica parecendo que a gente está fazendo uma coisa muito profunda, mas a gente começa a fazer uma coisa profunda quando a gente conhece o Alex, a Geni, né? Depois a gente lê os textos do Diogo falando sobre o Milton Santos. Eu fui do grupo do Milton Santos na UFBA, né? E o Milton Santos nunca discutiu raça, né? E aí a gente pega o texto do Diogo. Nunca vi o Diogo na minha vida, né? Vi um texto de uma pessoa no mestrado que estava falando, né, perspectiva racial do pensamento de Milton Santos, né? Então, essa produção, né, ela vai ganhando corpo na nossa vida. E aí tem uma questão na geografia negra que eu queria perguntar, né? E o método é a metodologia, né? E aí a gente tem um debate epistemológico, a gente tem avançado, a gente tem ido para, né, avançado do ponto de vista das formulações teóricas. A Geni traz as pistas, né, geografias, né, geografia desde dentro, afroepistemometódicas, né, afroepistemologias, enfim. Mas aí eu queria entender como é que a gente está pensando aí no campo da geografia negra, a metodologia, o método, as ferramentas de pesquisa. Acho que é a minha pergunta. Bom, eu novamente, Arnóbio Júnior, mestrando em Geografia pela UVA, em Sobral. Eu fico muito contente em poder estar tendo a oportunidade de assistir essa aula magnífica, né, com as professoras Rita e com a professora Geni, que é assim, uma grande referência para a gente pensar a questão das geografias negras no Brasil, e também com o professor Diogo, que inclusive sou aluno dele em uma disciplina remota pelo UFG. Então são grandes, né, referências para a gente poder
pensar a construção do pensamento geográfico na perspectiva antirracista e pensar em possibilidades de inserção da temática étnico-racial no ensino da geografia escolar, mas também não só na perspectiva da educação básica, como também nos muros acadêmicos e para além dos muros acadêmicos, né? Então, fico muito contente com as colocações de vocês. Eu também fiquei assim um pouco curioso para ouvir presencialmente de vocês o que seriam essas geografias negras, que foi a primeira pergunta feita pela Luane. Então, assim, fiquei muito contente, muito animado para poder também estar lendo outras referências bibliográficas, principalmente de mulheres negras, né? E aí vocês trouxeram várias referências que eu preciso urgentemente estar tendo contato para poder aprofundar um pouco mais esse conhecimento. E a minha questão vai ser um pouco mais direcionada, que é para pensar a geografia física e as relações étnico-raciais. Eu, particularmente, entendo que a geografia ela não é dicotômica, ela é uma ciência una, né? Ou seja, os aspectos físicos naturais e os aspectos humanos, eles são indissociáveis. Eles estão em conjunto, né? Estão intrínsecos. Então, a gente tem que pensar a ERE não só do ponto de vista da geografia humana, como também do ponto de vista dos aspectos físicos. Mas no estado do Ceará, eu venho de lá, então eu posso ter uma propriedade maior para falar sobre essa realidade. Não há nenhum geógrafo que trata a geografia física e as relações étnico-raciais. Então, a minha preocupação foi investigar, né, se tinha alguém tratando, dentro da geografia física, de como a gente pode abordar os conceitos de raça, né, ou seja, os povos tradicionais, comunidades indígenas, quando falamos de climatologia, quando falamos de água, quando falamos de não só os temas humanos, mas quando falamos de latitude, longitude, que você citou mais cedo. Então, eu fui pesquisando sobre isso e escrevi um artigo nessa perspectiva em um evento que teve mês passado no Piauí. Mas eu queria ouvir de você, se possível, comente comigo, se essa ideia de dicotomia, ainda presente na mentalidade de muitos pesquisadores, fortalece essa separação para a gente pensar a geografia física e a educação para as relações étnico-raciais. Era isso, obrigado. Ramon, muito grata pelos seus comentários, né, pela sua explanação aqui. E sinto te dizer que eu não vou ter uma resposta para você, porque como vamos superar? Nós estamos no processo, né? Nós estamos no meio desse vulcão, nós estamos no olho do furacão, nós estamos no processo, né? É nosso objetivo, de fato, resolver determinadas questões, né? Sim. Conseguiremos acabar com o racismo? Talvez não. O que nós estamos nesse processo e essas trocas é por um fortalecimento, né? Porque se, digamos, Carlos Mu diz, o racismo é histórico e ele tem o mesmo tempo da humanidade, né? A gente vai ter que viver muito tempo para poder superar o racismo. Então, eu não sei se a gente consegue superar. O que a gente consegue, sim, é se fortalecer, né? Sendo que também não é fácil, porque ele é metamórfico. Então, a cada momento, ele vem de um jeitinho diferente, né? Agora, seria ótimo conseguir superar, e nossos problemas acabariam. Né? Mas sinto que eu não tenho como te responder e te dar uma resposta assim plena do tipo, como superar. É um dia de cada vez, é o que a gente está fazendo aqui, né? Se encontrando, estudando juntos, discutindo juntos, pensando juntos, passando raiva juntos, né? Até quando, num painel anterior, se vingando também, né? Com muita vingança, muita raiva, né? Conceição Evaristo diz, né? Quando eu estou com raiva, eu vou lá e escrevo. Né? E nós também. Né? Quando estamos com raiva, vamos lá e escrevemos um artigo, por exemplo, né? Damos uma aula. Né? E é isso, e é um dia de cada vez. Também no painel anterior foi dito que é necessário um projeto de nação. Nós temos um projeto de nação. Só que nesse projeto de nação, nos colocaram de fora desse projeto, né? E agora nós estamos dizendo, não, eu nunca estive de fora, eu sempre estive dentro desse projeto, né? E eu estou fazendo aqui a minha parte, né? E cada um está fazendo a sua. E nós juntos estamos fazendo com que, nesse projeto de nação, não tentem mais nos apagar, nos silenciar, nos colocar num canto. A partir do momento que nos silenciam, nos apagam, nos invisibilizam, também nós passamos a ser esquecidos. Então, assim, o que nós estamos reivindicando hoje é isso, não é o esquecimento. Né? Existiram antes da gente, nós existimos antes de alguém, então não dá mais para esse processo retroceder. É daqui para frente. Agora, quando vamos conseguir isso? Eu não tenho, né, ideia. Tá? Vou pular
Eu vou pular agora para o Arnóbio, que é muito rapidinho, porque eu acho que a Rita vai gostar muito de responder isso. Mas dando aqui um exemplo de como eu faço, por exemplo, na educação básica, com o pessoal do primeiro ano, por exemplo. Primeiro ano, todo mundo diz assim, geografia física. Aí os alunos, eu não quero estudar geografia física, eu quero estudar geopolítica. Aí eu, tá, mas espera aí, geopolítica é lá no terceiro ano, mas não tem como a gente esperar até um terceiro ano, né? Então, o que, que acontece? Eu não chamo de geografia física, eu chamo de geografia da vida, porque, inclusive, nós somos natureza, né? Então, se nós também somos natureza, é pensar essa natureza com todas as múltiplas relações que ela tem na sociedade, né? Que é a econômica, que é a política, né? E aí eu trabalho com eles vários elementos, que são elementos que eu chamo de elementos essenciais da geografia, que sem eles a gente não faz geografia. Tira um deles, deixa de ser geografia. Em primeiro lugar, as pessoas. Então, tanto faz se é geografia física, né, geografia do núcleo da Terra ou não, né? Nós só sabemos que tem um núcleo da Terra porque nós estudamos o núcleo da Terra, né? Nunca fomos lá, mas sabemos que ele existe. Então, quem sabe que ele existe? As pessoas, né? Também a natureza, a sociedade, a política, a economia, a cultura. E eu fecho esses elementos essenciais com um estudante do ensino médio primeiro ano, com questões raciais, né? Porque eles são elementos essenciais. Tirou questões raciais, deixa de ser geografia, né? Aí muita gente vai pensar, a Geni é louca. Não, é porque eu trabalho com geografias negras, então, se eu estou falando que as geografias são negras, eu estou trabalhando com geografias raciais, não necessariamente étnicas, porque eu não sei qual é a minha herança, a minha origem étnica, mas estou trabalhando com a questão raça-cor, né? E aí, para eu passar aqui para os colegas, todo mundo me olhando, eu queria citar aqui, ler uma frase que, enquanto o Fernando ia falando no painel antes, e teve um momento que ele estava muito preocupado, né? Será que eu estou falando direito? Não. Aí eu escrevi uma frase aqui, que não é minha, que é da Bell Hooks, que ela diz o seguinte, Fernando: aprendi a falar de modo diferente, enquanto mantinha a fala de minha região, o som da minha família e comunidade. Bell Hooks. Então, fazer geografias negras é também falarmos e escrevermos do nosso jeito, porque o nosso jeito não é errado, é o nosso jeito, né? Então, nós não somos diferentes, existem as diferenças na sociedade, inclusive na geografia. E a nossa contribuição da forma como a gente fala, da forma como a gente né, faz um painel, uma mesa, é nosso, entendeu? E não é diferente, né? Ou seja, é próprio. E aí, fechando com método e metodologia, queria só contar a historinha, né, de como eu cheguei a isso, porque quando eu estava escrevendo a minha tese, uma das grandes reclamações que eu tinha era que eu estava escrevendo um ensaio, que o que eu estava escrevendo não tinha rigor acadêmico. E aí eu pensava, ai meu Deus do céu, mas o que é esse rigor acadêmico, né? Porque o rigor acadêmico, inclusive, dizia que eu não era para estar ali, né, que eu não era nem para estar fazendo uma tese, quiçá, né, ter método e metodologia. E aí eu começava a ver que o que eu estava fazendo não cabia em método nenhum. Até que eu encontrei um livro chamado Contra-Método, que dizia, se você não encontra método algum, crie o seu. Aí eu comecei a ler os meus ancestrais, Guerreiro Ramos, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Virgínia Bicudo, inclusive Antônia Garcia dos Santos, que para mim é uma ancestral nas geografias negras, né? Então, comecei a ler essa galera toda e pensei, eles são as minhas referências. Se eles são as minhas referências, então eu vou criar um método a partir do que eles me ensinam. E aí, muito assim, inspirada em Guerreiro Ramos e também Jesus Túlio Garcia, que é um venezuelano, eu comecei a acreditar que não existem geografias negras, não existe pensar numa questão racial se eu saio de cena, né? E muito menos se eu elimino aquilo tudo que me faz sentido. Porque o que me faz sentido é a minha própria existência, sou eu. Se eu tiro o que me faz sentido, eu deixo de existir. Aí eu caio no esquecimento, que é o que querem fazer com a gente, né? E aí foi quando eu criei o método Desde Dentro, né? Com várias abordagens para se chegar a esse método desde dentro, de eu falar daquilo que faz sentido, de eu pesquisar o que faz sentido e eu apresentar resultados que me façam também sentido. E não só para mim, né? Para o coletivo. Tá? E aí, acrescentando o reconhecimento, a subjetividade, o acolhimento, né? A desmitificação de muitas coisas que inventaram, né? Sobre o que somos ou o que deixamos de ser, né? Então, tem uma série de abordagens dentro desse método. Tá? Mas eu cheguei nele por isso, porque eu era muito criticada
de não ter método, então logo não tenho uma tese. Aí criei o Desde Dentro e no dia da minha defesa falei, bom, eu tenho um método, o método é o Desde Dentro. Né? E para fechar mesmo, eu penso assim que eu não desassocio, tá? A pesquisa do ensino e também da extensão, né? Porque aqui a gente fala, às vezes, em palestras, eu faço muitas aulas inaugurais e aulas online, e a minha família assiste, a minha irmã, que não é uma pessoa acadêmica. E depois ela sempre me liga e fala assim, eu entendi tudo que você falou. Então, eu adoro, porque se ela está entendendo, que ótimo, né? Significa que muitas pessoas que não estão na academia vão poder ouvir as minhas palestras e também vão, né, acompanhar e pensar na sua própria existência, né? Então, para mim, isso é extensão. Tá? O ensino, porque eu também não faço diferenciação, né, do que a gente está trabalhando no fundamental, no ensino médio e na academia, porque chão todos os espaços possuem. Então, não existe só chão na escola, né? Aqui mesmo tem chão. Tá? Então, não tem como dissociar também. Né? E na pesquisa, porque somos professores pesquisadores. Não sei se respondo a todo mundo, corri aqui, mas depois, se tiver outra rodada, eu falo mais um pouquinho. Não sei se vou conseguir responder todo mundo, porque eu acabo esquecendo tudo, né? Mas vamos lá. E essa hora, então, é cansado. Ramon, né? Só uma contribuição. Lembra que currículo também é um território de disputa, né? Então, se a gente quer fazer essa transformação de fato, a gente vai ter que disputar o nosso lugar dentro desses espaços também, né? E isso está dentro de todo o debate que a gente fez até aqui. E aí eu vou tentar juntar Paulinha com Arnóbio. Arnóbio, não é isso? Sabe o que é engraçado nessa história toda? Eu tenho... Como eu não venho de origem da geografia, né? Eu digo que eu caí num conto do vigário procurando a geografia. Porque eu fui para a geografia buscando a não dicotomia. Eu entendi, como a maioria de nós que vai para a geografia, tá? Que pensa que a gente não vai separar o físico do humano. Porque eu vinha de uma área que ou era a natureza ou era ser humano. E na época, né, e aí eu estou falando de uma ecologia dos anos 90, a gente tinha um grande conflito porque é tão positivista, sabe, tão cartesiana, tão preconceituosa a área das ciências biológicas, que ecologia humana sequer era considerada ciência. Sociologia era vista com o nariz, sabe, meio torto. Então, assim, quando eu comecei a estudar floresta e eu comecei a questionar, tá faltando coisa aqui que a ecologia não vai me dar e eu vou para a geografia, eu fui com essa ilusão, né, de achar que a geografia era a totalidade, né? E aí o que eu me deparo, né? Não, é físico ou humano. Eu falei assim, caramba, eu apanho na ecologia, eu apanho na... Aí eu passei a brincar, eu falei assim, eu realmente estou ferrada, porque eu não sou humana e nem sou a física, então eu sou desumana nesse debate, entendeu? Porque ficava uma lacuna que eu não conseguia fazer. E isso leva à questão do método e da metodologia. Porque eu já questionava a metodologia, e aí perceba como é que as coisas vão se enquadrando, né? Eu questionava a metodologia dentro da ecologia aplicada aos trópicos, porque a maior parte dos nossos referenciais, ele vem de Europa e Estados Unidos, que é o seu braço, né? O braço americano da Europa. E ela não se encaixava à natureza do Brasil. Embora ele seja bastante aplicado, por exemplo, eu escolhi um objeto de análise que eu tentava aplicar a metodologia e dizer assim, gente, não comporta. E eu apanhei na minha defesa de tese de doutorado, porque eu dizia assim, porque vocês cismam em aplicar uma metodologia que ela é incompatível com a realidade brasileira. Então, esse incômodo ele já começa por aí. Quando eu adentro a geografia, né, por esse lado de tentar entender essa questão de como que as mãos humanas vão produzir nas paisagens, né, eu começo a adotar os mais diversos métodos e procedimentos, né? Que é um pouco do que a Geni está trazendo. Então, eu comecei a adaptar, né, que eu chamo da eurociência, para trazer a nossa realidade. Quando o Diogo fez a fala dele, que ele falou das outras naturezas e ecologias, né, é uma coisa que eu venho debatendo nas minhas aulas. Eu falo para eles assim, olha, em primeiro lugar, para mim, ecologia ela tinha que ser ensinada do jardim de infância ao resto da vida. Por quê?
Porque nós estamos falando de nós. Nós estamos falando do nosso ambiente. Nós somos natureza. Então, isso é básico. E essa ruptura, né, desse entendimento, ele é profundamente eurocêntrico. Por isso que, quando eu aciono as geografias negras nesse debate, eu vou Yorome, que vai trazer a questão da cosmopercepção. Porque nós entendemos o mundo dentro de uma completude muito maior do que isso. Então, a gente não dissocia, entende? E eu me vi nesse debate. Eu não consigo separar, eu não consigo entender essa dissociação. Então, para mim, né, se eu quero falar que eu preciso viver no ambiente, eu preciso entender a dinâmica desse ambiente, eu preciso ler o ambiente. Essa leitura a gente perdeu. Né? Então, quando eu vou aos quilombos, quando a gente vai às aldeias, essa leitura ainda está lá. As pessoas, qual é o tempo? Como é que o tempo é medido? É o tempo que não é essa linha cronológica. Né? É o tempo da lua, é o tempo do ritmo das águas, são outros tempos. Então, a gente começa a trazer esse debate, a incorporar e mostrar que os métodos existentes, eles não são condizentes. E aí tem uma outra coisa, né, que vai muito ao encontro do que Geni trouxe sobre o método desde dentro, que é o método criado pela Conceição Evaristo, que é a escrevivência. Eu passei a adotar escrevivências de vários grupos para entender a forma como eles lidam com a sua natureza. E aí você começa a desdobrar, e talvez esse tem sido o nosso grande desafio, da gente fazer a leitura daquilo que está posto numa ressignificação, numa revalorização, e a partir de um lugar. Esse lugar é racialmente localizado, como ele é geograficamente localizado. Porque a gente vai debater a questão da diversidade nas múltiplas dimensões. É a diversidade biológica, a biodiversidade, ela é, mas ela é a diversidade de tempos, de territórios, de territorialidades, de corporeidades, enfim. A natureza, ela envolve isso. Então, hoje, por exemplo, quando eu dou minha aula de biogeografia, eu trago exatamente por ali. Assim, então, vamos lá, vamos entender o que são esses ecossistemas, o que são esses biomas. Aos negros em diáspora, a adaptação só nos trouxe até hoje, como nós estamos aqui, acima de 50%, apesar de todo o projeto genocida que incidiu sobre nós, porque nós soubemos ler desde sempre os nossos ambientes. Percebe? Porque há uma similaridade biômica e ecossistêmica entre África e Américas. Então, para os negros que aportaram aqui, ele precisou adaptar e conhecer mais. Mas o resto da dinâmica, isso estava no corpo. Isso era bem conhecido. Ney Lopes é um dos nossos intelectuais que ele vai apontar isso para a gente. Então, o restante foi, né, na verdade, uma questão de adaptação, o que para o europeu era impossível. Então, eu falo assim, a questão dos pântanos, dos brejos, dos manguezais. Isso era um problema para o europeu. Para o africano, isso nunca foi. Então, a gente pôde ser e estar em qualquer um desses espaços de beleza, entendeu? Por quê? Porque você sabia identificar, sabia de onde tirar a comida, sabia lidar com os processos desses ambientes. Essa memória ancestral que ainda está nos nossos grupos, né, tradicionais e etc., é que a gente precisa acionar e poder resgatar e trazer isso para a linguagem acadêmica. É o desafio da escrevivência com eles. É quando, a partir deles, a gente vai entender como lidar com isso. Então, hoje, talvez, por que você não encontre, né, alguém que trabalhe a geografia física a partir dessa perspectiva? Porque, em primeiro lugar, está engessado dentro de uma metodologia que, além de não dizer respeito aos nossos territórios, ela não atende às nossas demandas. E para que fazer ciência se eu não tenho rebatimento? Então, além de tudo, é uma ciência que, querendo ou não, ela é indissociável do ensino, porque como é que você aprende, né, sem essa troca? Impossível. Eu, particularmente, não consigo lidar com isso. E sem extensão. Então, eu não dissocio também ensino, pesquisa e extensão. Aliás, eu vou fazer uso de uma frase de um aluno de ensino médio, que para mim é um anônimo, porque era um cartaz colocado num dos muros da história, lá da UF de Niterói, e que ele dizia o seguinte: ser cientista para fazer chover comida na mesa de quem tem fome. Para mim, isso é ciência. Entendeu? Não sei se eu te respondi. Arrasou. Eu vou tentar ser bem objetivo. Não sei se o pessoal está querendo ir embora, né? Às vezes fica chato. Eu espero que não. Mas, assim, dialogando com as perguntas, né?
E até essa da geografia física, eu queria trazer para a nossa conversa que as discussões que a professora Denise, a Denise Ferreira da Silva, né, também na mesma época que eu conheci a MacTree, eu tive acesso aos textos da professora Denise. Confesso que não entendi nada, né, só fazendo um parênteses. Até hoje eu tenho dificuldade para entender assim, os textos, né, as discussões da professora Denise Ferreira da Silva, mas assim, as traduções, né, traduções no sentido de tentar explicar essa obra, tem soado mais compreensíveis para mim a partir da leitura que, principalmente homens e mulheres trans, têm feito da obra dela, né? E ela faz uma discussão fantástica sobre a representação moderna que é constituída a partir da ciência eurobranca. Eu não uso esse termo que estou usando aqui. Mas ela vai falar dos descritores, né, dessa representação, ou seja, dessa produção do mundo que está contida nessa ciência, marcada pelo iluminismo, principalmente. Né, o Kant, Hegel e todos os iluministas, né, e pós-iluministas também. Mas a ideia de separabilidade, a ideia de afetabilidade, a ideia de transparência, a ideia de determinabilidade, né, são todas descritores que foram produzidos para explicar esse mundo e que está dentro da ciência, né? Está dentro da ciência moderna. Essa ideia de transparência, a ciência consegue explicar tudo, a ciência consegue matematizar tudo, a ciência consegue extrair a verdade das coisas do mundo, né? Isso é um mito moderno que nasce no iluminismo. Kant e todos os outros filósofos, né, produziram essa ideia. Nem tudo consegue ser explicado. Mas por que eu estou trazendo isso, né? Estou trazendo isso para dizer que a raça, a ideia de raça é derivada desse pensamento científico moderno, né? Ou seja, existem seres humanos que são diferentes e esses seres humanos diferentes eles têm uma subjetividade diferente, né? A raça, o princípio da raça é esse, né? Da separabilidade e da qualificação desses separados, né? Brancos, negros e etc. Mas o que ela mostra nessa discussão que ela faz nesse diálogo com a filosofia moderna? É que esse princípio da raça está presente também, por exemplo, nas ciências físicas. Pensem bem a geologia. O que a geologia faz? Né? A matéria, né, os minérios, as rochas que estão aí espalhadas de forma promíscua no mundo, né? A geologia vai lá, organiza, separa e hierarquiza. Né? O que é? O ouro vale mais do que a prata, que vale mais que o bronze e assim por diante. Né? Ou seja, o mesmo princípio da raça que é aplicado para pensar os seres humanos é aplicado também na geologia e nas outras ciências. É isso que ela está fazendo na crítica, né? A raça não é algo que está só ligado às ciências humanas, mas esses princípios que estão atrelados à raça são reproduzidos pela biologia, né, pela química e pelas ciências físicas. Então, enfim, talvez assim, ela dá um insight para a gente que nós precisamos, de alguma forma, ela não usa esse termo, né, mas talvez descolonizar também essas disciplinas físicas e o que está por trás, né, o que está no DNA epistemológico dessas ciências físicas. E aí, o que é interessante? Qual é a deixa que ela nos apresenta? Né? Como é que a gente pode... ou enfim, como nós poderíamos, né, acionar todos esses conhecimentos, né, que foram produzidos, enfim, pela população negra ou por essa experiência negra, né, africana na diáspora para construir uma outra forma de produção de conhecimento, né? E aí talvez veja bem, né, o que são as formas que a gente chama de tradicionais no mundo negro. O que é a capoeira, né, que faz essa junção não desarticulada de música, de corpo, de canto, enfim, e que ela não consegue ser traduzida por essa linguagem escrita ou pela linguagem matemática. Né? A Luana está aí, ela pode falar melhor. Enfim, a capoeira, ela em si, ela já tem uma linguagem própria que junta todas essas formas de expressão, de linguagem, para lidar com o mundo. Né? E aí... enfim, existem outras também. Eu estou falando da capoeira, que eu acho que é o exemplo mais próximo aqui de todo mundo. Mas eu acho que tem vários teóricos negros, né, que têm tentado também fazer dobras nessa ciência. Né? Eu não estou falando que a gente tem que negar e falar, vamos abolir. Assim. A gente não pode negar a ciência, porque a ciência é o lugar onde produz violência sobre nós. Então a gente tem que brigar, tem que lutar, tem que negociar, tem que recusar, tem que retaliar, enfim, tem que fazer alguma coisa. Tem que jogar com a ciência, não tem jeito. Né? E aí eu acho que tem vários teóricos negros que por dentro da ciência têm feito isso. Né? A Geni faz essa discussão em torno, né, de uma geografia desde dentro, né? Mas, por exemplo, a ideia da MacTree também, pensando nessa experiência negra na diáspora, pós-escravidão, da miscelânea, como as populações negras, né,
tiram leite de pedra, né, do solo demoníaco, do demonic ground, produz habitação, produz vida, né, da violência da escravidão, as pessoas produzem humanidade e usam todas as referências que ela tem, né, inclusive a referência do opressor para produzir a ideia de humanidade, de comunidade, de vida. Então, enfim, ela chama isso de miscelânea. A própria a Beatriz Nascimento, com a ideia de transatlanticidade e de fuga, né, que é algo que ela toma a partir das leituras que ela faz do quilombo no período colonial, mas também dos quilombos modernos. A ideia de Atlântico Negro, de Atlanticidade, de América Latina, né, que é uma outra forma de pensar a espacialidade ou a regionalização disso que a gente chama de Américas. Né? As pessoas estão dando outro sentido, pensando nessa diáspora negra, enfim. O Glissant com a ideia de poética, de poética das relações, né, que ele vai falar muito da poética, para nós, como cientistas, usarmos a poética na forma de produção científica. É isso que a comunidade negra, que as populações negras fazem. Não é? Assim como a poética, a poesia, ela pega a gramática e torce a gramática para emitir uma linguagem de outra forma, né? Eu acho que a gente tem que também se apropriar da poética, como o Glissant coloca, para a gente produzir outras formas de fazer ciência que não fique preso a essas ideias de separabilidade, de transparência, de determinabilidade e etc. Né? Enfim, a Antônia Garcia, com a discussão que ela faz, né, das cidades de Oxum e a cidade de Ansan, como é que o conhecimento, a epistemologia que está presente no candomblé permite estabelecer uma outra leitura de cidade, inclusive dialogando com o cânone marxista da produção do espaço urbano. Né? Ou seja, eu acho que a gente tem uma tradução longa. Aí eu volto, né, vou lá no Ramon, né, para dizer que eu acho que a gente tem que começar a acionar essas referências para, enfim, apresentar outras possibilidades e outras leituras a partir da geografia. É isso, né? Eu não estou falando que a gente tem que falar, olha, a geografia é uma merda, a geografia a gente não quer mais, vamos destruir a geografia. A gente não pode fazer isso, né? Porque a geografia também é um lugar de produção de violência sobre nós, então a gente tem que disputar isso. Mas aí como é que a gente ressignifica essas disciplinas, esses campos da geografia, né? Como é que a gente vai lá na geografia urbana e traz essas outras referências, pensando, por exemplo, nos zungus, nos mucambos, né, do período colonial, e outras formas de produção de habitação que não essa, né, violenta, que segrega, marcada pelo patriarcado, né? Como é que a gente pensa os quilombos de outra forma, não só, né, de lidar com a institucionalidade, mas produzir um território que não separa, né, mas está sempre juntando, está acolhendo, né, está pensando, produzindo outras formas de ecologia. Enfim, eu acho que a geografia talvez seja a disciplina mais propícia para incorporar esses saberes e conhecimentos negros. Né? A geografia enfim, ela permite isso, né? Tudo bem que eu só posso falar da geografia porque eu sou geógrafo, né? Mas, enfim, quando eu olho para as nossas disciplinas, né, elas permitem muito fazer isso. A geografia urbana, né, a geografia agrária, a geografia da população, todos esses ramos, né, tradicionais da geografia, eles permitem fazer essa dobra. Mas é isso, eu acho que aí a gente tem que começar, né, a movimentar, a jogar dentro também desses campos para tentar produzir essas outras leituras. Então é isso. Uma trança de conhecimentos, né? Agora eu vou falar. A capoeira tem muita matemática, né? A gente tem vários estudos no campo da educação matemática e da etnomatemática mostrando como é que a gente pode trabalhar conhecimentos matemáticos a partir da capoeira. Então, ela não está afastada, não, ela está muito próxima. Aliás, muitos estudos afro-brasileiros, né, com uma perspectiva da afro-etnomatemática, estão pensando a capoeira, né, principalmente pelo Brasil, né? E aí depois vai acionar desenho em sona, jogo mancala, enfim, mas a capoeira ela é base para pensar muita matemática a partir de uma perspectiva negra. Então, menos, né? Ela tem tudo, assim, todas as ciências estão em tudo, né? E matemática, assim como a geografia, está em tudo, porque produção humana, né? Acho que está bom, né? A gente pode dar por encerrado esse painel, né? Primeiro quero agradecer, tá, pela mediadora Luane, né, que fez aí com maestria, né, muito afeto, muita empolgação, né, uma mesa que traz aí, inclusive, essa abordagem que a gente estava esperando. Acho que a gente tem
muitos desafios, né? Muitos espaços, né? Muitas questões, mas é o momento, né? Da gente estar nesse lugar aqui falando sobre esses desafios. Né, agradecer a Rita por estar aqui conosco nessa caminhada, a professora Geni, né, pela satisfação de conhecer, o professor Diogo também, e dizer que estamos aí para, né, nos fortalecermos a cada dia mais, né, unir, porque olhando aí, né, aliás, foi um ponto de, digamos assim, né, de tensão quando a gente falou de geografias negras. Eu falei, nossa, eu não faço geografias negras assim, né? Lembra na discussão do edital, né? Mas a gente olhando, né? Olhando você, né? A gente faz, né? Mas eu vou em outras perspectivas, mas a gente tem muito que conversar depois. Acho que a gente tem alguns caminhos aí que a gente pode, né? Costurar. A gente precisa costura. Né? Muitas confluências, é igual o sofá antirracista que está lá, né? Aquele sofá costurado de muitas cores, né? Como é que as cores elas. Então acho que esse caminho é muito bacana, tá? E que legal, né? Você gostou do arranjo? Esse arranjo está pressionando todo mundo. Ah, é? É mesmo? Tá bom. É só uma espada, né, que a gente tem ali, né? É de São Jorge. Não. Tá bem, então. Gente, quero agradecer, né, por esse auditório, né, tá aqui, né, cheio. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos fazer uma foto agora? Pega aí pega a caneca. A caneca é de vocês.